Nesse vídeo vamos começar falando sobre a família Calegari, um vídeo encomendado, é claro, por um membro da família Calegari, e é interessante a gente saber essas histórias porque são histórias da nossa história. Todas as famílias, por mais que a gente saiba, né, que são famílias diferentes, não são assim as nossas famílias. Porém, ao mesmo tempo, a gente consegue reconhecer que existe uma unidade territorial, principalmente no Vêneto, quando a gente fala sobre Vênetos, existe essa unidade, assim como os demais, né, na península, e querendo ou não, todas as famílias, um pouco mais, um pouco menos, pertencem à nossa história, então é interessante que todos nós saibamos a história das famílias, né, da nossa região. Já aproveito e peço para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, não esquece de ativar o sino das notificações. Se quiser se tornar membro e apoiar o canal Lenguamare, o YouTube tem aqui, enfim, essa política, né, de se tornar membro. Você consegue por um valor irrisório, acho que 4 ou 6 reais aí por mês, você consegue se tornar membro, ter conteúdo exclusivo e também todos os vídeos, a maioria, praticamente agora todos os vídeos antes de se tornarem públicos no canal, muito tempo antes, pelo menos uma semana, eles vão lá para os membros, né, que vão, comentam e, claro, acabam tendo prioridade na hora da resposta, porque é o jeito que funciona também para o YouTube, né? O YouTube acaba cobrando do criador para que ele também faça esse tipo de desenvolvimento, ofereça esse tipo de serviço para os seus inscritos. Você não é obrigado, mas se quiser, está lá também. Portanto, família Calegari, esta aqui, essa etimologia do sobrenome Calegari, ela vai mergulhar ali diretamente nas raízes do latim tardio da língua vêneta e da língua vêneta, né? Raiz tardio do latim que, querendo ou não, vai dar origem para a língua vêneta, para todas as outras línguas, inclusive a língua que eu estou falando aqui com vocês, que é o português. Então, ele deriva do termo latim caligarius, que evoluiu para o vêneto caleger, caligarius em latim, e no vêneto, então, vai se transformar em caleger. Isso aqui designava, essa palavra designava o mestre sapateiro, aquele que, por óbvio, era um expert, né, em fazer, em produzir sapatos. Eram profissões renomadas da Idade Média, né? Hoje em dia são até profissões que estão desaparecendo, o sapateiro, por conta da industrialização, do capitalismo, mas na Idade Média eram profissões muito renomadas. Portanto, né, na Idade Média, o sapateiro não era apenas alguém que consertava também o sapato, mas ele era, de fato, um artesão de couro especializado nesse ofício, responsável pela criação de botas militares, importantíssimo na Idade Média, hoje ainda, né, mas na Idade Média os recursos eram parcos, né, as técnicas também não eram tão assim, eram poucos que conheciam, então era uma profissão bem valorizada, calçados também de seda, para a nobreza e proteções de couro para armaduras. Então havia bastante importância aqui quando se tornava um sapateiro. Bem, o sufixo "ari" do calegari, do nome, né, calegari, ele indica a profissão ou a pertença a uma guilda. Né? Ser um calegari significava, portanto, nascer dentro de uma tradição de mestre para aprendiz, onde o segredo do corte do couro era passado por gerações. Para quem não sabe, as guildas eram basicamente, digamos, as nossas associações modernas de hoje, né? Cooperativas também pode ser, mas associações ou cooperativas, onde se reuniam aqueles mestres de ofício, de algum ofício, e aí eles tinham ali o seu conjunto, né? A sua cooperativa, a sua associação, que regulamentava essa profissão. Bem, na Idade Média e no Renascimento, Vicenza, que é o local de origem, o primeiro local de origem dos Calegari, era Vicenza, era um centro econômico vital, né, para a região do Vêneto. A cidade já era famosa, principalmente por sua produção têxtil e metalúrgica, Vicenza, mas também por suas poderosas guildas, ou seja, essas associações, né, essas cooperativas de artesãos ou, enfim, de diversos ofícios. Os Calegari estavam inseridos
na Fralha dei Calegari, ou seja, a guilda dos Calegari, e uma das corporações mais ricas, né, e influentes de Vicenza era justamente essa daqui. Então, como o couro era essencial para tudo, de arreios de cavalos, né, a bainhas de espadas, a família Calegari, assim, ocupava uma posição estratégica na economia urbana, vivendo nas proximidades das rotas comerciais que ligavam Verona a Veneza. Bom, para situar aí um membro da linhagem dos Calegari no calor da história, ou seja, um membro importante da linhagem, provavelmente aquele que depois passa com mais ênfase o sobrenome Calegari para frente, porque muitos sobrenomes deixaram de existir, não sei se vocês sabem, né? Porque a família foi às vezes dizimada por pestes, ou porque o sobrenome foi substituído por outros, porque naquela época não se tinha assim essa noção de sobrenome. Portanto, se a pessoa carregava algum título, alguma coisa diferente daquilo que ela tinha previamente, o sobrenome deixava de existir e passava a ser substituído por outro. Isso daqui não aconteceu no caso dos Calegari, né? Nós voltamos ao período aí das guerras da Liga de Cambrai, a gente já falou bastante sobre isso, sobre essa guerra aqui, mas aconteceu assim, esse foi o período que quase toda a Europa se uniu contra a República de Veneza, tá? A qual Vicenza era já leal, né? Vicenza já fazia parte da República de Veneza nesse período. Então, os exércitos marchavam pelo Vêneto e a logística era o fator decisivo entre a vitória e a derrota. Um soldado sem botas, isso é, né? Era um soldado inútil, ou, na verdade, um soldado morto, sem botas, sem vários outros acessórios, que era a função do sapateiro dessas guildas aqui. Então, imagine um patriarca Calegari atuando, né, como alguém que era um fornecedor militar. Ele não estava no fronte, é óbvio, com uma espada na mão, diversas, né, pessoas não estavam, aliás, mas era quem garantia que os batalhões de infantaria vênetos tivessem calçados resistentes para suportar as marchas forçadas pelo terreno, né, acidentado dos pré-alpes vicentinos. Então, aliás, boa parte, como eu estava falando, boa parte dos nossos familiares, boa parte das pessoas, de fato, das nações, não estão envolvidas numa guerra, assim, no fronte, mas elas estão envolvidas em diversas formas, né? Em produção, logística, auxílio. Não é apenas aquele que participa da guerra que é o guerreiro, né? Todos, querendo ou não, que estão participando, que estão ajudando, também estão lutando nessa guerra e, portanto, eles, querendo ou não, fazem parte dessa história de guerreiros. Bom, durante a ocupação de Vicenza pelas tropas imperiais alemãs, que a gente fala sobre o Sacro Império Germânico, né? Os artesãos locais, como os Calegari, tornaram-se alvos de espionagem e pressão. Não só eles, mas muitos outros, né? Que forneciam coisas para o exército vêneto e assim, né? Acontece. Então, manter a produção de botas para a resistência vêneta era, ali naquele momento, um ato de alta traição contra os ocupantes. Então, os alemães estavam ocupando o território ali de Vicenza naquele período, e isso daqui significava um risco alto de morte também por traição. Apesar de você estava do lado dos seus irmãos, né, que eram os vênetos, os vicentinos, são, óbvio, são vênetos, mas como o território era ocupado, estava sendo ocupado pelos alemães, para eles, então, eles iriam te acusar de traição ao império. Enfim, né, são coisas políticas. Então, transformando o ofício assim de sapateiro em um papel de resistência política e econômica, como estávamos mencionando até então. Com o tempo, a família Calegari não ficou restrita apenas aos calçados, e aí a habilidade manual e o senso estético da linhagem levaram alguns ramos, né, a se destacarem em outras artes, e Vicenza e Veneza, membros da família, tornaram-se escultores, notários e oficiais administrativos, levando assim o nome da guilda para as esferas mais altas da sociedade daqueles locais. Então, o brasão de armas de ramos da família Calegari costuma exibir símbolos de trabalho e nobreza, como o leão vêneto, né, ou instrumentos do ofício estilizados, reafirmando que o sucesso da família veio da base do trabalho meticuloso que permite o homem
a caminhar com mais firmeza. Assim sendo, ser um Calegari hoje é, querendo ou não, carregar o DNA de uma Vicenza que trabalhava duro naquele período ali, principalmente para manter a sua fidelidade à República de Veneza durante as afrontas da Liga de Cambrai, né? E a lembrança dos homens que montaram a infraestrutura básica da vida urbana e militar europeia. Se Vicenza hoje é conhecida pela sua elegância e design, isso se deve, em parte, às mãos daqueles artesãos medievais que, como os Calegari, deram os primeiros passos rumo à perfeição técnica, todas essas técnicas de desenho, né, todas essas técnicas de design que hoje, parece que são coisas muitas vezes novíssimas que foram criadas agora na modernidade, e na verdade são bases aqui do nosso povo, né, dessas pessoas lá da Idade Média. A base que a gente sustenta hoje já veio lá desde antes, né? A gente acha que cria muita coisa, na verdade foi tudo criado lá. Bom, então assim, a história dos Calegari é a crônica do verdadeiro movimento, né? Enquanto generais e reis planejavam conquistas, os Calegari garantiam que os homens tivessem o que vestir para alcançá-las, né? Então, dava os recursos necessários para as tropas. Eles provaram que a tapeçaria da história, digamos assim, o mestre que protege os pés de uma nação, é tão importante quanto o herói que segura a sua bandeira. Cada um faz a sua parte. Se só tiverem guerreiros, os guerreiros vão, de fato, lutar sem armas e pelados. E aí não vai ter guerra nenhuma, né? Só sangria e derramamento de sangue por nada, porque no final não vai acontecer nada aí, tá? Então, essa é a história dos Calegari. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Como eu falei para vocês, sempre é algo de extrema importância a gente ter noção, né, de toda essa nossa história, porque isso é um quebra-cabeças. A gente vai conhecendo não só a história da família, mas a história dos nossos antepassados, porque, como vocês viram, raramente a história das famílias não passa por algum fato, por alguma coisa que também abraça a todos nós, como aconteceu aqui com a Liga de Cambrai. Eu já agradeço o Edson Israel Calegari dos Santos, foi ele que encomendou a pesquisa, agradeço pela confiança e também pela confiança de todos vocês no meu trabalho. E nos vemos na próxima. Tchau, tchau, Strucon.